Estamos ao vivo? Ao vivo. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, eu, Diogo Lustosa, e junto com a Joelma. Boa noite. E, bem, para a nossa live semanal, toda semana, normalmente às quintas-feiras. Semana passada foi diferente, que a gente precisou fazer na quarta-feira, foi isso, né? Isso mesmo. Foi na quarta-feira, sempre às 20 horas. E a gente falou na semana passada sobre harmonização orofacial para quem estava iniciando dentro da área, né? E aí a gente falou, fez uma live junto com o professor Diogo Melo, falando desses temas, da importância dessa formação sólida, para começar com o pé direito, logicamente, na área. E hoje a gente está aqui com a Joelma para uma coisa bem diferente, né, do que é feito hoje dentro da harmonização. Eu não conheço outros projetos semelhantes, pode até haver, mas foi uma ideia até por pedido de alguns alunos, que era o seguinte: bem, muito bem, estou fazendo cursos, Diogo, estou me aprimorando, mas a minha equipe auxiliar não tem os mesmos conhecimentos, não consegue ainda me auxiliar como auxilia em outras áreas, né? A gente tem curso de ASB, TSB, mas a área da harmonização, como é uma especialidade mais nova, a gente ainda não tem uma formação, o curso de formação pelo menos eu não conheço. E a ideia do HOF Staff, né? Staff é a equipe auxiliar, seria treinar essa equipe auxiliar para poder auxiliar o profissional da saúde estética, seja ele cirurgião dentista, médico ou biomédico, farmacêutico, todos que trabalham com harmonização, para esse profissional auxiliar estar tão preparado quanto o profissional que está à frente do procedimento. Porque aí, com certeza, né, João, até um ponto que a gente já vai conversar, com certeza quem vai ganhar, todos vão ganhar, né? O profissional vai ganhar qualidade, o paciente vai ganhar ainda mais qualidade, né, no atendimento. Então, com certeza é algo bem interessante, tá? Então, eu queria nessa live mostrar qual que seria esse conteúdo, a importância, por que a gente falaria, por que a gente treinaria melhor a nossa equipe auxiliar, o que pode ser aprendido por esses profissionais, por esses auxiliares. Então, Joelma, obrigado por estar aqui comigo. A Joelma, não sei se vocês sabem, ela trabalha comigo já há muitos anos, desde outras especialidades, né? E ela ela é TSB também, né? Está concluindo esse ano a faculdade, na verdade o curso técnico em estética e cosmetologista, vai ser esteticista também. Então ela está extremamente preparada, ela nos auxilia em todos os nossos cursos aqui de curso livre, especialização, que a gente já está indo para a 10ª turma. Então, cursos cirúrgicos, ela auxilia em tudo. Então, é uma profissional, né, para essa parte de auxílio para esse tema, né? Seria uma das profissionais mais competentes que eu conheço para poder fazer esse tipo de treinamento para a equipe auxiliar. Então, Joelma, eu queria iniciar, né, perguntando assim para você: o que você acha desse projeto? O que você acha que pode agregar para os colegas, para os profissionais e para a equipe auxiliar desses profissionais, né? Quais são os conteúdos, né? Começa a falar aí para a gente o que você acha desse projeto. Boa noite. Os conteúdos que vão ser abordados são como montar os procedimentos, a harmonização facial. Sim. Uma bancada para toxina, Sim. Preenchimento, as cirurgias, né? Bichectomia, lipoaspiração, aspiração, né? Na verdade, todos os procedimentos em harmonização facial. Uhum. E assim, o ganho com esse curso é para todo mundo, como o senhor falou, né? Uhum. Porque na verdade a equipe vai estar mais bem preparada para atender. A sintonia entre o profissional que vai atender e auxiliar vai ser muito maior. Né? Então o ganho com isso também é maior, porque ela vai poder ajudar muito mais conhecendo os materiais, sabendo
que tipo de preenchedor é para cada área. Então isso acho que ajuda muito, agiliza muito o atendimento, né? Otimiza, na verdade. Isso é muito interessante, porque eu não sei se todos os colegas, todos os profissionais sabem da importância de um auxiliar bem treinada, né? Até da sua secretária também, conhecer quais são os procedimentos, para que serve, o que cada procedimento consegue prover de resultado para o paciente, quais são os materiais disponíveis, quais são, né, assim, o dia a dia mesmo de uma clínica de harmonização facial. Isso o profissional ganha tempo, né, porque chega lá, a bancada já está montada, a toxina já está diluída, né, então ganha produtividade, então ele vai ganhar dinheiro com isso, né, ele vai conseguir uma produtividade no final do mês, uma lucratividade maior, né? Além disso, que a gente acabou de falar, vai conseguir uma excelência maior no atendimento clínico, e quem vai ser beneficiado é o profissional, mas também o paciente. Então, acho assim, uma ideia bem interessante mesmo esse produto aí que a gente tem, esse curso, né, o Hoff Staff. E, Joelma, mas, bem, essa era uma das lives que eu mais tinha interesse da gente conversar, porque é um curso, como ele é meio um pouco inédito, gera muitas dúvidas, mas quem pode fazer esse curso? Então vou começar a esclarecer essas dúvidas para poder, né, as pessoas entenderem o que é, do que se trata, para vocês verem se é interessante ou não, né, na vida profissional de vocês. Então, Joelma, quem que pode fazer esse curso aqui? Quem pode fazer o curso é SB, TSB, né? As assistentes, secretárias dos consultórios, né? Que já trabalham com harmonização facial. E pessoas que têm interesse, assim, que já tenha o ensino médio completo, né? E tem interesse em expandir o conhecimento, né? Claro. Queira partir para uma área diferente, nova, que hoje está crescendo. E como o senhor falou, acho que tem poucos profissionais, a parte de assistente, acho que é muito, ainda precisa de muito assistente nessa área. Sim. Ainda são poucos, né? Poucos ainda têm essa formação. Né? Você é TSB também, Sou né? TSB. No curso TSB não tem essa parte de harmonização ainda, não né? Tem. É ainda uma coisa, a especialidade foi criada, né, no início do ano passado, então as coisas todas são novas, né? Então, bem, estaria aberto aí o leque para todos que trabalham na área, basicamente, né? E por que fazer o curso? Eu acho que a gente esclareceu bastante, né, a importância de fazer um curso desse, né, para o consultório, para uma clínica, para o profissional e para o paciente. Muito bem. E assim, vamos então falar, Joelma, sobre os conteúdos mais particulares, né, do curso. A gente tem, você já começou a falar, por exemplo, que tem montagem de bancada, biossegurança, preparos, né? Descarte de material, como descartar, né, os materiais. Como descartar é algo bem importante, já que a gente trabalha com N pérfuro-cortantes, agulhas, cânulas, lâminas, né, fio de sutura. Então é um mundo diferente, né, de outras áreas clássicas aí, né, da saúde. Então, bem interessante. Então, Joelma, por exemplo, a gente tem na harmonização orofacial, aí as disciplinas, digamos assim, né, de toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores, fios. Vai me falando mais ou menos o que a pessoa aprenderia nesse curso, né, em cada uma dessas disciplinas, entre aspas? Na verdade, assim, eles aprenderam basicamente quase tudo que uma auxiliar e um pouco que o profissional também poderia passar para ela, assim, em termos de procedimentos de preparo, né? Então, como a diluição de toxina, né? A diluição de toxina, então, seria um dos pontos importantes. E aí, essa diluição, Joelma, a gente tem várias diluições. A gente tem uma diluição seca, uma diluição para 2, a gente tem a possibilidade de usar, né, uma seringa que tem ali é mais apropriada para uma diluição de 2 ou uma diluição seca. Conta assim pra gente
Como que seria isso, então? Na verdade, eu mostraria para elas, assim, primeiro a diferença, porque muita gente não sabe nem o que é diluição de toxina, né? Sim. Porque, na verdade, a toxina ela não já vem pronta para ser usada, ela precisa ser diluída. Sim. Essa diluição vai ser feita com soro, né? Soro estéreo, a 0,9%. Por exemplo, caso as toxinas também vêm em diferentes quantidades em frasco, né? Vem desde 50 até 200, 300, 500, né? Unidades, dependendo da marca, comercial. Então... Até para os profissionais, né? Não deixa de ser também, porque muitos profissionais não sabem essa diferença. Tem muita dúvida também em relação a essa diluição, né? As seringas que usa, né? Exatamente. Que tipo de seringa seria as ideais para fazer a toxina, para que tipo de região, porque tem muito profissional que trabalha com... Toxina não é só para parte de estética, né? Mas também para funcional. Então, que tipo de seringa vai fazer toxina para um masseter temporal, né? Muito bem lembrado. Então, acho que é importante auxiliar a saber. Para o masseter é outra agulha. Outra seringa, por causa das quantidades, né? Isso, a profundidade. E de acordo também com cada profissional, a diluição que ele vai trabalhar, como seria essa distribuição em seringa, como seria essa diluição, né? Normalmente a diluição seca você faz 1 para 1, né? Normalmente quem não conhece, e a dobrada que a gente costuma falar é 100 ml de 100 unidades de toxina para 2 ml de soro, né? Seria dobrado. E essas informações, como diluir uma bioestimulador. Aí na toxina ainda, só para deixar um pouco mais didático, então na toxina ainda tem lá o preparo do paciente, né? Passar um anestésico tópico, como fazer, né? Antisepsia, limpeza, a parte de fotografia, a importância, quais as mímicas faciais você tem que observar e fotografar antes do procedimento. Tem a antisepsia, como eu já falei, tem aí a questão da marcação, então tem que ter lá a bancada toda montada para aquela toxina botulínica, não é só diluir a toxina, né, que ela vem para ser restituída, ela é um pó, então você tem todo o preparo dela. E depois, né, Joana, tem ainda a questão da conservação, o armazenamento. Quantos graus? Pode ir para a geladeira, para o congelador? Como que é isso, né? Será que antes pode estar no congelador ou marca comercial? Algumas marcas podem, uma especificamente pode, as outras não podem. E depois de restituído, né, ela tem que ficar na geladeira, fora no congelador. Então, são coisas aí que a gente, que ela explicaria durante o curso, tá? Então, isso é bem legal. E aí, você já começou a falar também de algo que está bem em voga, uma coisa bem forte dentro da harmonização, porque realmente dá resultados bem interessantes, que são os bioestimuladores, né? Então a gente tem aí agora uma gama de bioestimuladores. Eu vou destacar aí os principais, que seria o Sculptra, que é o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio, né, que tem aí, que eu adoro, porque é muito versátil, a gente pode usar ela como um preenchedor, porque tem uma viscoelasticidade excelente, e também diluída eu posso trabalhar num plano tecidual mais superficial, né, para melhorar a qualidade e espessura dérmica. Então, em relação aos bioestimuladores, o que o profissional poderia aprender, o que ele vai aprender nesse curso? Como diluir, né? Para que serve, né? Eu acho que é muito importante, porque assim ele vai conseguir ajudar mais o profissional. Como que armazena, porque tem produto que tem que ser refrigerado, outros não, né? Sim. Até guarda, não guarda, descarta, né? Como que descarta também como que vai fazer injetar de que forma, né? Vai ser com cano, com agulha. E aí, por exemplo, a hidroxiapatita tem uma forma de diluir, né? Tem um transferidor específico, seringa específica para diluir, outra seringa para aplicar, cânulas específicas para aplicar, né? No caso, a gente gosta muito de uma cânula rígida, já não seria uma cânula descartável por uma série de motivos. Mas assim, vocês vão vendo que tem muitas variáveis, a gente falando, por exemplo, agora do Sculptra, que é o ácido polilático,
a diluição já é completamente diferente, né? Ela tem que ser feita pelo menos 24 horas antes, né? Não pode ser na hora. Então, esse tipo de informação que o assistente ou auxiliar tem que saber, né? Porque o paciente não chegar lá na hora do atendimento e não saber, ou então ter que remarcar porque a diluição tinha que ter sido feita antes e não foi feita. Isso é bem interessante, então, né, falando aí dos bioestimuladores, eu já comecei a falar de cânula, e aí eu acho que seria um tópico bem importante para a gente conversar. Agulhas, cânulas, né, que tipos são, qual que é a importância? Qual que é a diferença, né? Porque existe essa diferença, né? O que é uma agulha, o que é uma cânula, né? Os gaus, as espessuras, o diâmetro delas, o comprimento, né? Regiões que é usada uma cânula ou outra, e isso tudo até pela grande experiência que ela tem aqui nos cursos, ela sabe exatamente, vou fazer uma rinomodelação, já sabe qual é a cânula, né? Vou fazer um preenchimento labial, já sabe qual que é outra cânula, vai usar um bioestimulador, é outra cânula. Eu vou trabalhar com agulha, porque algumas vezes é preciso trabalhar com agulha, né? Qual que é o gauge, e aí a gente entrando, por exemplo, no crosslink de um ácido hialurônico, por exemplo, né? Já é outro tema. Cada crosslink vai demandar uma agulha específica, um gauge diferente, né? Isso, uma cânula diferente, né? Para cada área, para cada região. Legal. E aí, olha só então, pessoal, aí a gente ainda tem agora pensando, já dei uma circulada por alguns temas, vamos falar, por exemplo, dos materiais preenchedores, né? Quais são as diferenças entre eles, como que isso vai ser passado durante o curso para eles, Joelma? Os tipos quais são os materiais preenchedores, o que a gente usa mais, com certeza é o ácido hialurônico, Isso. Né? Tem várias marcas comerciais, né? Vai ser passado o ácido hialurônico, vai ser passado porque o bioestimulador também serve como preenchedor, como Sim. O senhor já falou, né? Então, que tipo de preenchedor serve para determinada área, para determinada região, né? Então vou explicar também. As marcas comerciais que são várias, né? Cada marca comercial tem uma linha, né, Joelma? Tem diferentes crosslink e, logicamente, tem que saber identificar qual que é a linha, né? Tem uma linha que tem DIP, outra DIP, outra tem volume plus, então cada uma, isso vai ser explicitado também, né, para a equipe auxiliar. Então, veja que são temas bem importantes para a prática clínica da harmonização facial. Esse que é o nosso objetivo com esse curso, né? Então, você acha que a rotina de atendimento mudaria com um auxiliar treinado? Assim, o que você vê, por exemplo, quando às vezes a gente tem uma troca de um auxiliar aqui, né, chega um auxiliar que nunca fez a harmonização. Qual que é a diferença que você vê, assim, Joana? É complicado, né? Porque a pessoa não conhece, ela não conhece o material, não sabe qual é a diferença de um preenchedor. Então, chega no estoque, né? Aquele mundaréu de preenchedor, a pessoa fica bem perdida. Aquelas caixas, nossa, restante nomezinho diferente, né? Exatamente. Então, assim, leva um tempo. Então, a maior dificuldade é essa, de conhecer os produtos e saber para que cada produto serve. Então, eu acho que com o curso vai ajudar muito o profissional, porque aí vai fazer um preenchimento de lábio. Não precisa ficar, eu quero tal preenchedor, assim, vai saber a auxiliar vai saber qual preenchedor que ela vai pegar, qual que é a cânula, Sim. Né? Qual que, por exemplo, a técnica anestésica que eu preciso, então eu vou montar uma carpule ou naquele procedimento eu não preciso? Exatamente, então... essas técnicas também vão ser ensinadas, se que técnicas vão precisar de carpule, né? Para fazer um bloqueio? Para fazer um bloqueio ou... Pode ser só uma infiltração, só anestesia do pertuito. Muito bem, João. E aí a gente pensando agora numa parte também que tem muito material envolvido, que é a parte de tratamentos de pele. Eu vou falar agora, aliás, vou perguntar para você, né? A gente tem, por exemplo, diferentes ativos e um número enorme de possibilidades. Tem os ativos e também tem os tipos de peeling, né? Microagulhamento. O que você pode falar para a gente sobre isso também? Então, vai ser passado, né? Que tipo de peeling, umas noções sobre os ativos, né? Que ativo serve para cada determinado tratamento de pele, né? Sim.
sobre agulhas de canetas de microagulhamento, Sim. sobre role, tudo essa parte de pele, né? Os cuidados também com Tem o home care, né? home care, as orientações também, que são muito importantes. Essa parte toda tem que estar com a nossa equipe auxiliar para a gente focar na parte do técnico do procedimento. Ou seja, digamos que eu tenho lá, né? O paciente vem, eu tenho que fotografar, eu tenho que passar um anestésico tópico no rosto dele, ele tem que assinar um termo de consentimento informado, termo de uso de imagem, depois tem que preencher a ficha de procedimento, né, do ponto de vista legal, tem que fazer essas anotações, ele tem que assinar. Ainda temos aí a parte de fotografia final, né, de acompanhamento, home care, então assim, são várias N coisas que a gente tem que se preocupar, então seria muito importante ter essa equipe treinada. Pois não, Tati? Dr. Hoff, né? O Hoff? Isso. O Dr. Secret Lips, ó, Hoff, para você. Ele está perguntando e pedindo para a Joelma explicar um pouquinho sobre a influência, né? Dela auxiliar o controle psicológico do paciente, né? Que ele está elogiando. Controle psicológico do paciente. E aí, você já teve que fazer controle psicológico do paciente? Com certeza, muitas vezes, né? Então, ali, a gente que inicia, né, essa parte do atendimento, colocando o paciente na cadeira, esclarecendo as dúvidas, falando como que vai ocorrer aquele o procedimento, né? Sim. O que vai acontecer no pós-procedimento, a gente já vai orientando, né? Falando o que vai acontecer, preparando o paciente. Às vezes o paciente chega com muito medo, e a gente já fala, não, mas é muito tranquilo, mas é porque eu nunca fiz. Aí vou conversando, explicando, né, para que quando o profissional chega, que no caso é o senhor, né, o paciente já está bem mais tranquilo. E a gente vou conversando com ele também sobre outras coisas para poder deixar ele bem, o quanto mais tranquilo possível, né? Sim, isso é bem legal, porque tudo que envolve agulha, cânula, cirurgias até que a gente faz também, são N... o paciente muitas vezes ele fica ansioso, ele tem um pouco de medo e muitas vezes o procedimento é bem tranquilo, na maior parte das vezes de fato mas é importante também. Então, se a gente, mais uma vez, né, sendo repetitivo, mas se a gente tem uma equipe auxiliar bem preparada, dá um conforto muito grande para a gente trabalhar, dá um conforto para o paciente. Então, vai ficando muito mais tranquilo essa prática, né, da harmonização facial dentro de uma clínica. Muito bem, Joelma. E nessa parte da harmonização, a gente já falou de vários materiais, né, que a gente tem lá, ácido hialurônico, os bioestimuladores e os fios. Né? Os fios têm um preparo todo também, né? Tem todo um preparo. Os tipos de fios também são vários, né? Exatamente. Tem os fios de PDO, fio russo, né, que é para lift facial. Então também vai ser abordado, né? Como preparar mesmo, o que precisa, tipo de anestesia. No caso do fio russo, tem a solução de Klein, que tem que manipular, né? Sim. Então vai ser passado também. E a solução de Klein, ela tem uma fórmula específica. E também a equipe auxiliar aqui, para mim, que faz a solução de Klein, manipula, e a gente usa essa solução de Klein tanto no fio de polipropileno, como também na lipoaspiração, né, submental ou do JAWS, a gente trabalha com essa solução de Klein. Os fios, né, Joelma, a gente tem aí, o fio que a gente mais usa disparado é o fio de polidioxanona, que a harmonização como um todo usa mais, e a gente tem só no fio de PDO já tem várias diferenças, né? Sim. A gente tem lá, por exemplo, um fio liso, né? Quais os outros fios que a gente tem, João? A gente tem os fios lisos, os fios de tração, né? Fio de tração, que aí já tem garras, que é outro tipo de fio, né? Tem o fio também que você monta, que já é um fio, técnicas nossas até, né? Tem alguma revisão científica disso, a gente mostra nos nossos cursos no Biothreads, essa questão de montar o fio PDO em uma cânula, né, usando um fio de sutura de polidioxanona. Então, uma técnica bem interessante, a gente tem uma diminuição de custo bem importante. Então, é mais uma sacada aí para a gente. Então, diferença entre os fios PDO, ela já está falando, fio liso, a gente tem um fio com garras, a gente tem um fio que
vem montado, agulhado, tem um fio, né, canulado que a gente mesmo monta. E aí, Joelma, a gente tem o fio rosto que a gente falou, né? A gente também tem a questão dos fios silhuete, por exemplo, que já é uma técnica totalmente diferente, assim como os italianos. E cada técnica tem uma montagem de mesa, né? Tem os materiais específicos, a anestesia específica, então uma condução diferente, por exemplo, o fio de polipropileno tem um curativo próprio, né, João? Isso é bem importante. E assim, é a equipe auxiliar que faz essa parte, né? Vocês veem que eu não trabalho muito, né? Quem faz tudo é a Joelma, as meninas, eu vou lá só no bem bom, já na hora de preencher, de passar o fio. Mas é assim que tem que ser, né, pessoal? A gente tem que otimizar, tem que deixar mais produtiva a nossa clínica. E essa que é a ideia, né, do curso. Então, os fios, a gente tem todas essas diferenças. Então, estava falando aqui com a Joelma do curativo para o fio de polipropileno. Tem todo o curativo especial, né? E as trocas também são feitas pela equipe auxiliar. Sim, a gente já deixa que todo paciente importante, todo paciente que sai daqui, ele já tem que deixar um agendamento já para um retorno. Sim. Né? Então, nesses retornos a gente troca os curativos, a gente faz fotos, né, para ir acompanhando o resultado, né, Isso. E ainda tem também a medicação própria para cada procedimento, então isso já fica também meio que as receitinhas, vai personalizar alguma coisa ou outra, mas tudo já vai ficando mais ou menos personalizado ali por procedimento, isso também é bem interessante. Joelma, então, na questão de fios, a gente falou também da anestesia, montagem das mesas que são próprias, né? A questão aí muitas vezes de associação de técnica. Quando eu vou fazer mais de um tipo de procedimento, eu ou a doutora Juliane aqui, a nossa equipe, a gente tem uma sequência de procedimento que deve ser respeitada, né? Por exemplo, se eu vou preencher várias regiões da face, malar, mento, lábio, eu tenho uma sequência. Por exemplo, nesse caso, os lábios têm que ser por último, porque é uma área mais contaminada, e se eu começar por ela, eu posso contaminar as outras regiões. Isso a equipe auxiliar também tem que saber. Então, não só a questão de preenchimento, mas, por exemplo, se eu vou fazer preenchimento, fios e toxina na mesma sessão, é possível fazer? Se é possível, qual que é a ordem, qual que é a sequência que tem que ser obedecida nesses procedimentos? Então, notem, né, que são muitos detalhes, todos eles bem importantes para a prática clínica, né, João? Exatamente. E a auxiliar tem que saber essa sequência, né? Para poder otimizar esse tratamento, deixar o paciente mais tranquilo também, mais seguro em relação, porque quanto mais a equipe auxiliar sabe, mais segurança ela vai passar para o paciente, né? Porque a sintonia lá na hora do atendimento é totalmente diferente do que vai estar todo mundo lá em sintonia, falando a mesma língua, né? Em prol do paciente. Em prol dele. Aqui já várias vezes o pessoal falou: Diogo, vem fazer curso aqui com a gente. Eu acho que eu vou levar a Joelma para minha casa, né? Vou levar, né? Vem um aluno do Ceará, do Amapá, do Sul, né? Não interessa de onde. Falou: olha, muito bem, só que eu tenho que levar a Joelma junto, porque senão não vai funcionar, né? Porque quando eles vêm fazer curso, já é tudo montado para eles, né? A mesa, tudo certinho, então isso dá gosto porque facilita demais a nossa vida. Vamos falar de mais um tópico então, por exemplo, a bichectomia, né? O que tem ali de... é uma cirurgia já, né? Quais são os cuidados aí que você enxerga, né? Na rotina, como que é o passo a passo aí que o profissional tem que obedecer, né, e deixar isso mastigado pro profissional da área da saúde, cirurgião dentista no caso aí, né? Na bichectomia, já deixa a mesa montada, né, com todos os... obedecendo a biossegurança, né? A antisepsia do paciente, que é muito importante, asepsia dos equipos, tudo. As orientações para o paciente em relação ao pós, o que pode, o que não pode, né? A sequência do que vai ser feito, anestesiar, né? Aí, por exemplo, no caso, eu chego lá,
paciente já fez o bochecho. Já fez o bochecho, já coloquei o anestésico tópico, né, para dar confortável. Exatamente. Para ficar mais confortável na hora que o senhor vai anestesiar. Já colocou óculos de proteção no paciente, né? Então, e esses cuidados todos são extremamente importantes. Então, na sequência da bichectomia, a gente falando já de cirurgia, então tem que ser obedecido ainda mais a biossegurança. E aí, no caso, a gente tem aí essa sequência, né? Por exemplo, óculos de proteção é extremamente importante, toda a montagem, toda a biossegurança, toda o pós, né? Até remoção de sutura também, né, Joelma? Elas já me auxiliam nisso também, elas fazem a remoção, eu vou lá e checo como está a cicatrização, então, assim, vai adiantando bastante mesmo a nossa vida e é importante elas dominarem, né? A equipe auxiliar dominar bastante a biossegurança e a montagem de todas as mesas para todos os procedimentos. Aí falando mais um aí, Joelma, cirúrgico, a gente tem aí, por exemplo, a lipoaspiração, né, que a gente faz também. E aí tem vários materiais, tem cânulas específicas, né, Joelma? Monta a biossegurança na montagem também, é uma cirurgia, né? Como se fosse uma cirurgia bem. E de que tipo de cânula, né? Para fazer a anestesia, que também tem a solução de Clary, mais uma vez, né? A sutura, como é que é o pós, como que é a faixa, né? Que o paciente tem que usar depois, né? Faixa compressiva, isso. Como que faz, e inclusive a drenagem linfática também é feita aqui. A Joelma com a nossa equipe faz também, inclusive usa também laser, né? A gente trabalha muito com laser, né? Então, assim, tem vários pontos bem importantes, né? Estou falando aí para vocês várias vezes, mas notem como há uma complexidade para a equipe auxiliar, para a gente ter excelência. Bem, já falamos bastante de materiais, das bancadas, de alguns procedimentos, né, que são bem importantes aí a gente dominar, saber as diferenças. A gente começou a falar, Joelma, mas acho que a gente falou pouco, eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais da questão da pele. A gente falou que tem diferentes ativos para diferentes situações, tem alguns diferentes peelings. Qual que seria o que você veria até como, né, você já vai ser esteticista daqui a alguns dias, qual que é a importância desse preparo de pele, né, no tratamento e em que momento ele começaria, se ele começa, ele termina a harmonização, como que isso funciona? Muito importante, eu acho que tem que ser o primeiro, né? Primeira coisa. Tudo, porque o resultado das outras técnicas, né, a associação vai ser muito melhor. O paciente vai ficar muito mais satisfeito, né? Você começando pela pele, o peeling deixando a pele melhor, né, com aparência mais jovem, melhor. Então, a sequência de procedimento, no final, o resultado vai ser bem mais satisfatório para o paciente, né? Sim, então a gente já vai começando. Se eu faço uma toxina, mas eu faço um preparo de pele antes, o resultado vai ser mais expressivo. Se eu faço um preparo de pele, peeling, microagulhamento, e eu vou fazer um preenchimento, meu preenchimento provavelmente vai durar mais. Então são alguns detalhes e é importante, né, na parte de pele, talvez seja uma das áreas que mais a auxiliar pode ajudar a gente, né, ali auxiliando, fazendo um preparo prévio ali daquela pele, né, Joelma? Fazendo ali uma limpeza ali com uma antisepsia, passando ali um sabonete específico. Qual que seria uma sequência assim básica que poderia, bem simples, né? Lógico, ainda não falando nada muito invasivo, que a gente poderia fazer no preparo de pele, assim, você acha? Fazer antisepsia, né? Usar um sabonetinho para tirar, remover a oleosidade, preparar os ativos para o microagulhamento, no caso, né? Já dependendo do tipo de pele do paciente, né? Já deixar um peeling ali para finalizar, né? O procedimento. Às vezes um ácido mais fraco para começar a diminuir a camada córnea ali, né? Da epiderme.
Então fazer aquele preparo básico para receber depois ou um peeling mais agressivo, né, o microagulhamento ou outras técnicas associadas, como a toxina botulínica, né? Então é bem interessante, inclusive, saber manipular um roller, saber manipular um Dermapen, um aparelho, tem que saber, né, instalar as canetas, as ponteiras, né, qual que é a profundidade, a velocidade, tudo isso é bem importante para a prática clínica aí da harmonização. Muito bem, Joelma. E ali no controle ali de estoque também é importante, né, Joelma? Muito importante. Então, assim, semanalmente, né, tem que fazer o controle e normalmente eu sempre faço esse controle baseado na agenda, né? Dou a agenda geral, mensal, semanal e no estoque também, para não deixar acabar, né? Sim, não o deixar material, acabar. não deixar terminar e chegar um paciente e não ter o material para atender, né? O medicamento para fazer o atendimento. Exatamente. E assim, se a pessoa não sabe, 10 seringas de ácido hialurônico é pouco ou é muito, né? Exatamente. Então ela tem que saber, tem que ter esse conhecimento para a gente poder ajudar mesmo o profissional, saber o que é cada material, para cada região, para que serve, o que é um ativo, o que é um preenchedor, o que é um bioestimulador, o que é um fio, o que é uma solução de Klein, o que leva em uma solução de Klein, o que seria a solução de Klein, então, Joelma? Pode ser que seja uma coisa que as pessoas não sabem aí. A solução de Klein ela é um anestésico, né? Solução anestésica? Solução anestésica que o profissional, no caso de fazer um fio russo, ele vai colocar, vai aplicar essa solução onde ele vai passar o fio, né, naquele caminho, para dar conforto ao paciente. Para anestesiar e para lipoaspiração também, né? Também. E o que leva nessa solução de Klein? Quais são as substâncias? Leva soro fisiológico, né, estéreo a 0,9%, lidocaína sem vaso, adrenalina e o bicarbonato. Perfeito. Então, notem que o bicarbonato aí vai aumentar esse pH para ter menos dor, vai evitar também processos infecciosos. Então, é mais uma coisa interessante para a gente abordar no curso. Outra coisa, eu falei assim rapidamente da drenagem linfática. Em quais procedimentos você acha que seria interessante, pela prática, pela experiência vasta que você tem, né? Em quais procedimentos e, assim, quais detalhes você acha que seria interessante esclarecer para o pessoal? Os procedimentos assim, mais indicados lifting facial, não fio russo, né? Sim. A lipo, né? A lipoaspiração, porque são procedimentos que dão edema, né? Então, às vezes, dependendo do caso, a bichectomia. A bichectomia também, né? Então, é muito importante para o conforto e a recuperação mais rápida do paciente, né? E o que o paciente relata quando faz uma sessão de drenagem linfática? Eu até comentei com uma paciente hoje que eles chegam aqui super doloridos, né? Sim. Geralmente no dia seguinte ao procedimento eles vêm, aí chega aqui super dolorido. Quando termina a sessão ele sai bem aliviado, não estão mais sentindo tanta dor. Sim, né? Conforto, e um né? conforto bem melhor. E assim, não sente mais aquele inchaço todo, né? Sim. Eles então vai acelerando aí o processo de cicatrização, dando esse conforto. Então imagina, né, isso tudo, né, com a nossa equipe auxiliar, ajudando a gente, ajudando o nosso paciente. Então é bem interessante mesmo. Pessoal, então as que a gente está querendo esclarecer, né, os pontos principais do que a gente denominou como Hofstaff, que é esse curso que a Joelma vai ministrar aqui, né? Vai ser quando mesmo, Tati? Cabeça aqui agora. Dia 30, 31 de março e 1º de abril. São 3 dias, né, de imersão. Vai ter, no caso, a parte teórica, obviamente. Vai ter hands-on. Fala aí do curso, Joelma. Sim, vai ter hands-on. Né? Os alunos vão também lá para a clínica, só que eles não vão auxiliar, eles vão ver a gente trabalhar, né? Para eles saberem como que é, né, o atendimento, a sequência, né, de cada atendimento, vão conhecer como é que é o estoque, né, também, como que guarda, como que separa
medicamento, né? Como que eles os materiais também, como são lavados, as cânulas, como que lava, esterilização, né? Isso é muito importante. Tem algumas cânulas que a gente que são o processo de esterilização, né, cânulas rígidas, então tem todo um preparo, e se não for preparar de forma adequada pode ter N problemas, inclusive perder a cânula, né? Então são vários detalhes importantes. Então, resumindo, a gente tem então a parte teórica, né? A gente tem hands-on, né? Manipulação, como que é a diluição, como que faz ali a diluição da toxina, de um bioestimulador, como que faz a montagem da mesa. E eles vão também, a gente vai fazer atendimento clínico, e aí a Joelma vai me auxiliar, ou auxiliar a Juliana, eu ainda nem sei se sou eu, a Juliana, que vai estar fazendo o procedimento. Mas o fato é que a Joelma vai dar todos os detalhes na visão da auxiliar. É uma coisa diferente. Então, assim, ele está fazendo ali, mas qual que é a preocupação que eu tenho que ter como auxiliar para que a gente tenha um atendimento de excelência? E aí, então, vai ser todas as pontas. Parte teórica, hands-on, e vai ver também a parte clínica, né? De como que é feito esse atendimento, né? Então, ao vivo ali. Então, como receber o paciente, como fazer a asepsia da bancada, como é que vai montar. Sim, muito bacana. Tem alguma pergunta? Na verdade, nós vamos passar aqui 3 tópicos, né, que estão resumindo esse curso para os auxiliares, né? Sim, diga lá. Então, esse curso ele vai trazer segurança para o paciente, ele vai trazer uma sintonia e praticidade para auxiliar o profissional, e esse profissional também ele vai dar um suporte na parte do estoque, né, que vai ajudar a otimizar a questão dos gastos na empresa. Então, isso muito importante. E até eu falaria mais um tópico que é muito importante. O auxiliar ou a sua secretária, ela saber vender o seu produto, vender o seu serviço, né? Exatamente. Acontece muito, assim, como a harmonização ainda é muito recente, né? Então, o paciente chega aqui e ele não sabe exatamente quais são todos os procedimentos que são feitos aqui. Então, ele chega para fazer um preenchimento. Mas eu tenho uma ruguinha aqui que me incomoda, umas linhas de expressão. O que eu posso fazer? A gente, como auxiliar, a gente sabendo dos procedimentos, a gente pode, tem esse procedimento, um estimulador, e a gente vai falando, tanto que muitas vezes, quando o senhor chega, eu falo, mas ela quer saber de mais outro procedimento, ela tem a preocupação de resolver mais alguma coisa que incomoda. Então, a gente sabendo dos procedimentos, como funciona, com certeza lá dentro a gente consegue vender muito bem. Então, se você tinha dúvida se vale a pena ainda fazer esse curso, não tenha mais, meu querido. Cai para dentro, porque realmente faz a diferença na nossa clínica, na nossa prática clínica. Muito bem, eu acho que a gente falou pra caramba, vocês querem saber. A Joelma soltou o verbo aí também. Muito bem. Semana que vem vai ser a nossa próxima live, na quinta-feira, às 20 horas. Eu vou falar, só eu mesmo, tá? Vou falar sobre lipoplastia facial, né? Junto com bichectomia. Eu vou falar aí para vocês de lipoaspiração da papada, lipoaspiração do jaws, bichectomia, ou seja, para mim um dos pilares da harmonização facial, que é reduzir volume, e a lipoenzimática, estou esquecendo, também entra dentro desse curso que a gente tem aqui, né? Mas eu vou falar para vocês da lipoenzimática, lipoaspiração de papada e do jaws, e também que é a lipoplastia facial e mais a bichectomia. Todas essas técnicas são essenciais para se fazer a harmonização facial, né? Não é só preencher, só colocar fio, não. Muitas vezes a gente precisa enxugar o paciente em algumas regiões para a gente conseguir, né, áreas de sombra, definição de contorno de mandíbula, remover a papada, óbvio, né? Bichectomia também, eu acho que vocês entendem bastante, diminuição, deixar esse terço inferior da face mais triangular. Aspecto funcional, como parar ou diminuir ou parar completamente de morder as bochechas, trauma durante a mastigação, no caso da bichectomia. Então, são procedimentos essenciais para a prática da harmonização facial.
Queria agradecer demais a Joelma por embarcar comigo nesse curso aí. A gente teve essa ideia, né? Os alunos pediram, ela veio com a ideia para mim, eu já abracei, a gente já fez esse projeto. Eu estou bem animado, acho que vai agregar muito para a classe, muito para a harmonização facial. Estou bastante feliz. Lembrando que todas as lives de todas as semanas estão no nosso canal do YouTube. Então a live da semana passada, que foi o Hoff Beginner junto com o Diogo Melo, falando dos princípios básicos de harmonização facial, está lá também. Essa vai estar daqui a alguns dias já também lá no YouTube. O link da nossa próxima live já está aí. O link dos nossos cursos está na nossa bio, na nossa página também, tá? Então lá tem todos os cursos, todas as possibilidades, tem a nossa página, nosso site, então tem todas as informações aí para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Semana que vem a gente se encontra, né, João? O senhor, né? Eu, né? Eu mais eu. Você vai estar na faculdade. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima. Certinho. Encerrar.